Fala, galera! É provável que vocês já tenham assistido pelo menos um filme ou série sobre algum roubo em larga escala. No cinema, todas as operações dos ladrões costumam ser planejadas até nas frações de segundo. Obviamente, isso raramente acontece na vida real. Durante uma ação criminosa, muita coisa pode dar errado e os ladrões, quase sempre, acabam de trás das grades. Mas às vezes, acontecem uns roubos brilhantes no mundo, desses que realmente merecem atenção. No vídeo de hoje, vamos falar justamente sobre eles. Vamos lá! R$1 milhão na farmácia. As farmácias são um dos lugares favoritos, tanto para ladrões iniciantes quanto para ladrões experientes. A razão disso costumam ser os medicamentos raros e caros que podem ser revendidos a preços exorbitantes no mercado negro. A história desses criminosos não é diferente. Graças a muita cautela e engenhosidade, eles conseguiram levar uma bolada impressionante ao roubar uma farmácia. Na manhã do dia 31 de dezembro de 2015, dois grandes homens mascarados invadiram uma farmácia na cidade de Euless, no Texas, através de uma janela. Eles conseguiram atravessar os sensores de movimento e cuidadosamente chegaram até o cofre, onde estavam armazenados os medicamentos caros. Provavelmente, os criminosos conheciam bem o local e sabiam sobre a localização dos sensores. É por isso que eles conseguiram passar mais de 2 horas dentro da farmácia completamente despercebidos. Um dos ladrões começou a perfurar a superfície do cofre, usando um xarope para a tosse para extinguir as chamas que surgiam. O mais curioso é que o cofre foi comprado pelos donos da farmácia pouco antes do incidente, precisamente com o objetivo de evitar roubos. A estratégia obviamente não funcionou. No fim das contas, os dois criminosos conseguiram escapar do local do roubo com remédios que valiam mais de $1 milhão. O gerente da farmácia diz que já haviam acontecido roubos antes, mas nenhum deles foi tão cuidadosamente pensado. A julgar pelas informações dos meios de comunicação, os criminosos nunca foram pegos. Assalto sabor maçã. A Apple é um gigante tecnológico dos Estados Unidos que sempre supera os concorrentes em termos de vendas de equipamentos. Os novos produtos desta empresa sempre incentivam os adversários do mercado a criar algo tão legal e, assim, estimulam o crescimento de toda a indústria. Bem, já que a Apple é tão legal, seus escritórios provavelmente estão equipados com vários sistemas anti-roubo incrivelmente sofisticados, certo? Isso seria lógico para uma marca que criou tantas ferramentas diferentes contra hackers. Bem, as coisas não são bem assim. Há alguns anos, esses 4 caras não tiveram nenhum trabalho para roubar vários laptops e telefones da Apple em plena luz do dia e na própria Califórnia, onde está localizada a sede da empresa. Você pode ver no vídeo como eles dobram os laptops e os agarram da mesa, enquanto os compradores simplesmente ficam de boca aberta. Ninguém nem tenta parar os caras. Nenhum sistema de alarme sofisticado é acionado. Os ladrões levam cerca de 30 segundos para fazer tudo. No final, todos os 4 infratores conseguem escapar da cena do crime com equipamentos no valor de quase $30 mil. Felizmente, logo após o incidente, a polícia local deteve alguns suspeitos. Uma série de roubos semelhantes em outras lojas da Apple também foi associada a eles. Explosão de caixa eletrônico. Você acha que abrir um caixa eletrônico não é uma tarefa tão difícil? Na verdade, pode ser algo bastante complicado. Há casos em que criminosos levaram essas máquinas com eles e tentaram abri-las durante várias horas seguidas sem sucesso. A maior dificuldade, é claro, é a abertura do cofre, principalmente se ela for realizada diretamente na cena do crime e não depois de transportar a máquina para longe dos olhares indiscretos. Talvez a solução mais eficiente seja explodir o caixa eletrônico, mas isso exige muita habilidade. Um erro de cálculo é suficiente para que o dispositivo continue são e salvo ou que o dinheiro se transforme em pedacinhos. Além disso, a maioria dos caixas eletrônicos possui sensores de temperatura que informam imediatamente a empresa de segurança privada sobre o que aconteceu. Para burlar esse sistema, os criminosos mais profissionais usam explosivos de gás que não elevam a temperatura do cofre. De qualquer forma, os caras deste vídeo agem tão rápido que o guarda não teria tempo nem para detectá-los, mesmo que quisesse muito. Para esvaziar completamente um caixa eletrônico, essa quadrilha levou apenas 1 minuto. A propósito, nos últimos anos, o roubo dessas máquinas se tornou um dos tipos mais comuns de crimes em todo o mundo. Então, por que os bancos não podem oferecer uma proteção mais reforçada para seus pontos de serviço? Segundo especialistas, isso seria significativamente mais caro do que a possível perda por um roubo. Portanto, livrar-se completamente desse tipo de crime é algo que nunca será possível. Roubo com escavadeira.
E falando em roubo de caixas eletrônicos, também existem ladrões como estes aqui. Um grupo de criminosos da Irlanda do Norte decidiu roubar uma escavadeira para arrancar um caixa eletrônico da parede de um posto de gasolina. Neste incidente, ocorrido na cidade de Dundiven, os criminosos levaram a máquina de emitir dinheiro em outro veículo, uma van. Eles, é claro, também a haviam roubado. Para colocar o caixa roubado dentro dela, os criminosos cortaram o teto com antecedência. Veja só como um dos ladrões controla habilmente o balde da escavadeira. Ele consegue colocar o caixa eletrônico roubado no carro com um simples movimento. O mais curioso é que, no ano passado, esse não foi o único crime dessa natureza que ocorreu no território do país. Só podemos esperar que os ladrões de outros países não decidam seguir o exemplo dessa gangue irlandesa de criminosos criativos. Roubo de um Tesla. É possível roubar um carro que custa mais de 100 mil dólares? Muito provavelmente sim, mas com dificuldades consideráveis. Agora veja este vídeo. Ele foi gravado usando uma campainha inteligente instalada em uma casa na cidade britânica de Burton Wood. O vídeo mostra claramente como dois ladrões burlam a proteção do carro sem tocá-lo e em menos de um minuto abrem-no com calma e saem, como se nada tivesse acontecido. O vídeo foi publicado nas redes pelo próprio proprietário do carro roubado. Ele ficou chocado com a forma como um carro tão caro pode ser tão mal protegido de roubo. Nós ficamos pensando o mesmo. Mas como os ladrões conseguiram fazer isso? É tudo muito simples. Todos os veículos da Tesla estão equipados com uma função especial de entrada passiva. Isso significa que o receptor instalado no interior do veículo capta constantemente o sinal eletrônico da chave do proprietário do carro. O motorista nem precisa pressionar nada. O carro destranca assim que a chave se aproxima. Você provavelmente deve ter pensado que os ladrões simplesmente conseguiram imitar o sinal dessa chave. Não é bem assim. Na verdade, eles sabiam que a maioria dos motoristas armazena as chaves do carro perto da porta da frente. Um dos criminosos se aproximou dela usando um transceptor com um amplificador de sinal para retransmitir e amplificar o sinal principal e, voilá, as portas do Tesla se abriram. Ou seja, se a chave estivesse em algum lugar bem dentro da casa, esse truque não funcionaria. Mas nesse caso, o plano dos criminosos deu certo. TV sob o vestido. Bem, você certamente nunca viu nada assim. Depois de se certificar de que ninguém a via, essa mulher calmamente pegou uma TV de plasma e a escondeu sob seu magnífico vestido. Como ela conseguiu se mover normalmente depois disso é um grande mistério para nós. Ou será que a TV caiu debaixo da saia em algum lugar no meio do caminho? Não sabemos mais detalhes sobre isso. Saia de joias. A verdade é que essa maneira tão elegante de roubar não é nada rara. Aqui temos outro caso semelhante. Enquanto as parceiras dessa criminosa distraem ativamente o consultor da joalheria, a mulher faz uma limpa nas prateleiras com joias caras. Em um dado momento, ela simplesmente pega uma bandeja inteira de mercadorias e enfia todo o conteúdo debaixo da saia. Segundo algumas estimativas, o custo desse único roubo chegou a quase 60 mil dólares. Banco Central do Brasil. Os roubos a banco bem planejados acontecem não só nos filmes. Por exemplo, em agosto de 2005, um grupo de criminosos brasileiros experientes conseguiu roubar quase 70 milhões de dólares do Banco Central do Brasil, em Fortaleza. Havia tantas notas que seu peso total alcançava 3,5 toneladas e a altura das pilhas chegava a 33 metros. A invasão foi realizada no fim de semana, quando o banco estava fechado. No entanto, o crime foi precedido por longos meses de preparação. No começo daquele mesmo ano, um grupo de criminosos alugou uma casa perto do banco, de onde começou a cavar um túnel de 80 metros. O trabalho deles foi facilitado, primeiramente, pela maciez do solo local. Em segundo lugar, pelos seus conhecimentos em engenharia, eletrônica e hidrologia. E, finalmente, em terceiro lugar, pela ajuda de alguém dentro do banco. Para não levantar a suspeita dos vizinhos, o grupo de criminosos inventou uma história sobre uma empresa de jardinagem. Era necessário, de alguma maneira, explicar a quantidade de solo que aparecia diariamente no seu quintal. Após a construção do túnel, que, segundo especialistas, era uma verdadeira obra de arte, os criminosos tiveram ainda que superar o sistema de proteção do cofre bancário. Seu piso, com mais de 1 metro de espessura, era feito de cimento e reforçado com aço. Para entrar, os criminosos usaram equipamentos para cortar cerâmica, serras com lâminas de diamante e britadeiras. A operação, que durou cerca de 7 horas, foi perfeita. Nenhum alarme disparou. O roubo foi descoberto apenas no dia 8 de agosto, mas na manhã do dia 6, os criminosos já estavam fugindo dali. Ou seja, eles tiveram quase 2 dias para escapar. No decorrer de muitos anos de investigações judiciais sobre o planejamento, a autoria e a realização do crime, 36 pessoas foram condenadas, mas até agora, apenas 27 foram capturadas. A maior parte do dinheiro roubado não foi devolvida. Assalto Hatton Garden.
Em 2015, aconteceu no Reino Unido um dos assaltos mais ousados da história. Os assaltantes foram um grupo de homens idosos que perfuraram o muro de concreto do cofre Hatton Garden, onde o dinheiro e joias estavam armazenados. Para entrar no depósito, os criminosos perfuraram um buraco gigante em uma parede de concreto de 50 centímetros com uma broca industrial pesada. Eles fizeram isso a partir de um poço de elevador vizinho. A soma roubada totalizou cerca de 14 milhões de libras, ou seja, mais de 18 milhões de dólares. O crime foi cometido no dia 2 de abril, no meio da Páscoa. Esta data não foi escolhida por acaso. Durante esse período, todas as instituições financeiras no Reino Unido têm feriados bancários. Apesar do plano do roubo ter sido realmente engenhoso, os criminosos não conseguiram escapar da justiça. De acordo com ladrões experientes, os aventureiros idosos não tinham conhecimento e a engenhosidade para cobrir as evidências. Depois que o crime foi cometido, todos continuaram a se comunicar e não monitoraram muito seus celulares. Em grande parte, por causa disso, as autoridades foram capazes de capturá-los rapidamente. Um filme e uma série chegaram a serem produzidos sobre o assalto no Hatton Garden. E isso é tudo por hoje, galera. Até breve. Tchau!